Boa noite, Camilo. Boa noite, Guga. Olha, é catastrófico, assim, para a estabilidade regional, a gente não poderia imaginar um cenário mais tenso, assim, de maior tensão. Principalmente se a gente olhar no mapa e a gente perceber qual é a posição exatamente do Iraque no cenário regional. O Iraque é um país muito fundamental, muito importante. Não é por acaso que a gente teve guerra na década de 90, a gente teve uma nova intervenção no ano de 2003. E sempre foi um espaço de disputa, exatamente entre o Irã, de um lado, e, nas últimas décadas, os Estados Unidos, do outro. Não por acaso, o Iraque ele tem uma posição curiosa, que é um país que é muito influenciado pelos dois rivais, pelos dois inimigos, como o Guga falou, né? Então, tanto o Irã tem uma influência muito grande, a população é de maioria xiita, assim como no Irã, e os Estados Unidos têm uma presença militar já de bastante tempo, o que também leva a uma influência muito grande. Então, não é muito por acaso que a gente está vendo exatamente esse acontecimento, né? A gente vai ter que acompanhar o desenrolar exatamente no Iraque, porque a gente está falando de um país que é fundamental para a gente conseguir imaginar a estabilidade de toda a região. Há, ao longo dos últimos anos, uma clara influência iraniana que não é bem vista nem pela população iraquiana, que acredita que o vizinho ali regional, né, o Irã, tem uma influência excessiva, é grande demais, é intervencionista, mexe demais com as autoridades do país. Não por acaso o primeiro-ministro Mahdi, né, perdeu muita popularidade exatamente por ter sido visto como um líder, um político excessivamente pró-Irã. Isso acaba levando, portanto, a uma tensão que se dá entre Irã e Estados Unidos em território iraquiano. Isso não é de hoje, isso a gente já vê há mais de uma década. As tropas americanas no Iraque, elas já diziam há bastante tempo que, olha, a gente está lutando aqui contra, de repente, né, integrantes do governo do Saddam Hussein, contra a Al-Qaeda e tal, mas a nossa guerra é uma guerra contra o Irã. Quando a gente tem um acontecimento como esse, a tendência é que a gente tenha, de fato, um aumento, eu acho que sem precedentes, do nível de tensão em um país absolutamente fundamental. Importante notar, esse fato não passa em branco. A gente está falando sobre uma mudança absolutamente central na maneira pela qual é dada a estabilidade iraquiana, e a partir do momento em que você mexe na estabilidade do Iraque, você acaba mexendo na estabilidade de toda a região. É garantido que o Irã vai querer dar uma resposta. O Soleimani não é uma pessoa qualquer, né, dentro da hierarquia iraniana, dentro da política regional. A liderança, enfim, era a liderança das guardas revolucionárias, que também não são algo qualquer, né, não são uma entidade qualquer, para a própria geopolítica regional. Então, é de fato muito preocupante o que acontece nesse iniciozinho de janeiro de 2020.